Estamos aqui na sexta live de aquecimento da Semana da Semijoia Lucrativa. São lives que vão acontecer até o dia 19, todos os dias, às 20 horas aqui no Instagram, onde a gente vai tocar, vai trazer temas para te ajudar a chegar muito mais preparada na Semana da Semijoia Lucrativa. E o que é a Semana da Semijoia Lucrativa? É um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou trazer para você pontos-chave que provavelmente você está errando no seu negócio de semijoia para não estar ganhando dinheiro com isso. A Semana da Semijoia Lucrativa vai acontecer entre os dias 22 e 26 de agosto e para você participar é muito simples, é só você fazer a sua inscrição. Não vai participar se não fizer a sua inscrição. O link da inscrição está na bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube. Então, bora lá começar. Hoje a gente vai trazer um tema que é o seguinte, o passo a passo para você escolher semijoias de qualidade. Como é que você faz quando chega no fornecedor, vê aquela quantidade enorme de semijoias, como é que faz para escolher? Então hoje eu vou te dar um guia, é rápido, é prático, é simples para você olhar para a semijoia e entender que detalhes que ela tem que comprometem a qualidade. Comprometem a qualidade e consequentemente vai te dar problema lá na frente. Tanto da percepção da cliente, né? Quando ela olha para a tua semijoia e fala, poxa, aqui tem um produto diferenciado. O que essa revendedora aqui tem, outras não tem. Por quê? Porque você fica atenta a certos detalhes. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Então eu separei aqui alguns detalhes que eu quero que vocês prestem atenção, porque no final das contas isso vai te diferenciar da tua concorrência, vai deixar a tua cliente muito mais satisfeita com as tuas peças e o mais importante, ela passa a confiar em você, porque sabe que as peças que você escolhe são realmente diferentes de tudo que tem por aí. Ela passa a confiar no teu gosto, passa a confiar no teu palpite, né? O que é que você traz? Mas não é palpite, você está trazendo peças cuidadosamente escolhidas para ela. Então isso faz muita diferença, sempre fez muita diferença no meu negócio. Por quê? As clientes olhavam e falavam o seguinte, ai, mas a Fernanda só tem coisa bonita, ai, a Fernanda só tem coisa boa. Porque às vezes você está no mesmo fornecedor, com a mesma qualidade das peças, mas você sabe diferenciar certos detalhes que fazem com que a semijoia até pareça muito mais cara, muito mais valorizada do que realmente é, tá? Isso independente da qualidade, né? Da qualidade do material que ela é feita, né? Da milesimagem, do verniz e tudo. Então a gente tem como trazer detalhes, né? Escolher esses detalhes a dedo para nossa semijoia ter uma percepção de valor muito mais alta, tá? Então vamos passar para o nosso primeiro item. O que eu acho que é super importante que você deve olhar quando você chegar lá no teu fornecedor, que você está comparando ali uma peça com a outra e tal. Antes até de chegar no fornecedor, eu acho que é super importante você pensar na concepção da tua marca, o que é qualidade, o que a qualidade representa para a sua marca. Você, por exemplo, vende para pessoas que não estão muito ligadas ao preço que você dá, ou você vende para pessoas que só querem comprar peças de muita qualidade. Na minha marca, por exemplo, eu estou lançando, né, eu já lancei há um tempo, uma linha premium. O que é essa linha premium? Ela tem muito mais quantidade de ouro, né, a milesimagem que vocês entendem, tem uma milesimagem muito mais forte do que as semijoias que eu compro dos meus fornecedores comuns. Então, essa linha premium tem uma garantia de 2 anos, é uma garantia diferenciada, é hipoalergênica, então eu cuido desse processo para que ela tenha uma qualidade diferenciada para atender também um público diferenciado. Então você precisa entender o que é que você quer na sua marca, qual a concepção da tua marca, o que você espera vender com a sua marca e o que o seu público espera também comprar de você. Então essas coisas têm que estar alinhadas, tá? Você tem que entender o que é que as pessoas querem de você para você poder justamente escolher essas melhores peças. Vamos passar agora para o nosso segundo item. Você precisa conversar com os seus fornecedores para entender como é que eles fabricam as semijoias. Porque se você tem esse conhecimento dos seus fornecedores, né, de como é que as semijoias são feitas,
fica mais fácil para você adequar isso à sua realidade, ou você adequar a sua realidade ao que o fornecedor tem lá para você. De preferência, você se manter fiel ao que a sua marca está proposta a fazer, né? O que você quer que a sua marca tenha. Se é qualidade, então se o fornecedor não traz para você aquilo que a sua marca espera, o que você quer que a sua marca venda, troca de fornecedor, né? Então, conversa com ele, vê como é que é feita, se realmente tem a camada níquel free, né? Qual é o hipoalergênico que ele usa, o antialérgico eles falam, mas na verdade seria o hipoalergênico, né? Qual é a camada hipoalergênica que ele usa, se tem verniz, se não tem verniz, quantos milésimos de ouro ele dá de banho, precisa entender isso. Quando você entende isso, você fica melhor preparada para fazer essas escolhas então. Se esse fornecedor não está trazendo os itens que você precisa, né, trazendo aqueles pontos que você precisa, que representem a qualidade que você espera para sua marca, veja outro fornecedor. Talvez em algum outro momento que você esteja procurando uma peça mais barata, mais popular, você possa voltar a comprar com ele. Mas é importante observar esse tipo de coisa, tá? Na minha jornada, por exemplo, eu tive em contato, não tive esse fornecedor para mim, né? Não fiz negócio com ele, mas eu tive contato com um fornecedor que ele tinha peças muito bonitas, diferentes, né? E aí eu me lembro que foi numa feira até. Eu conversei e cheguei a escolher algumas peças. Eu falei, mas e aí, qual o tempo de garantia você dá? Aí ele falou o seguinte, não dava garantia nas pedras, né? Se as zircônias caíssem não tinha garantia. Ele não sabia se tinha reposição e a garantia no banho de ouro era de 3 meses. Eu falei, não vou trabalhar. Era o único fornecedor que tinha esse tipo de garantia. E peças muito diferentes. Eu até entendi depois de um tempo, isso foi há muitos anos atrás, eu entendi que ele era um importador, por isso aquelas peças estavam muito diferentes. E por isso ele também não tinha a reposição das pedras, porque se ele estava importando a mercadoria, não estava fabricando aqui, como é que ele ia fazer a reposição de uma zircônia ou alguma coisa assim? E ele também talvez até tivesse uma margem de lucro pequena, que ele não estava dando garantia suficiente no banho. Suficiente era, porque legalmente 3 meses de garantia está cobrindo o que o Código de Defesa do Consumidor manda. Mas para gente que está no mercado de semijoia e a gente tem essa experiência, a gente entende que é no mínimo que a gente passa para os nossos clientes garantia de 1 ano, né? Isso quando a gente é revendedora, quando a gente está ali no 1 a 1 com o cliente, a gente tem muito mais esse cuidado de dar uma garantia de no mínimo 1 ano, tá? Vocês aí, falem para mim, coloca aí nos comentários para mim qual a garantia vocês passam para os clientes, como é que vocês costumam dar essa garantia para os clientes. Eu, no meu negócio, dou 1 ano de garantia nas peças normais e na minha linha premium eu dou 2 anos de garantia, porque eu sei da qualidade que tem lá, eu conheço o que tem lá dentro. Vamos passar agora então para o terceiro item. Você precisa olhar, eu estou aqui com a listinha na mão, vocês precisam olhar atentamente os detalhes das peças. Que detalhes são esses? E eu entendo que você, quando tá lá no fornecedor, aquela parede cheia de mercadoria, você fica perdida. E às vezes a gente não tem tempo de abrir cada pacotinho, né? Cada tag, abrir o plástico, olhar com detalhe, como é que são os pinos, como é que são os fechos, como é que são as argolas de acabamento, os contrapinos, a gente precisa olhar isso. Claro que você não tem como fazer, na prática você não tem como abrir tudo, né? E a gente acaba fazendo compras, às vezes de 70, 80 peças no fornecedor, como é que você vai abrir tudo? E quando você chega em casa, que você vai manipular aquelas peças, que você vai abrir cada saquinho daquele para colocar preço, colocar no mostruário, aí você percebe, nossa, esse pino aqui amassa com facilidade, tô passando a mão aqui, tô sentindo uma rebarba aqui nesse anel, essa cravação não tá boa, opa, esse daqui tá sem uma pedra. Então, quem é que vende semijoia e não passou por isso? Coloca aí pra mim nos comentários, já passou por isso? De chegar em casa e ver que certas peças estão danificadas, estão quebradas ou estão com algum problema de acabamento? Isso acontece. Quem vende há muitos anos, quem manipula muitas peças, sabe que isso às vezes acontece. Antigamente, quando eu comecei, era muito engraçado, porque como é que os fornecedores faziam? Eles tinham armários e eles iam abrindo gavetas
e as peças ficavam todas lá, umas agarradas nas outras. Os colares eram presos por alfinetes, então ficava aquele monte de colar. Os anéis eram um em cima do outro, às vezes até dividido por tamanho, ou por modelo, mas era um em cima do outro. Então pegava lá, procurava o tamanho e tal. As pulseiras também nos alfinetes, os brincos ficavam em cartelinhas, às vezes cartelinhas, os tags, né? Então ficavam lá, todos juntos, misturados. Hoje em dia, como é que é? Para vocês verem como é que houve essa evolução no mercado das semijoias. Hoje, quando você chega no fornecedor, ou tá tudo nas paredes, em tags, em sacos plásticos e as peças umas separadas das outras, ou eles estão até em gavetas ou estojos, mas todos também em tags, em sacos plásticos separados. Por quê? Para evitar que tenha o atrito, né? E muitas vezes dentro das gavetas, como eu guardo aqui o meu estoque, para não pegar a luz, né? A luz do sol ou a luz mesmo artificial, para não ficar em contato com as peças o tempo inteiro. Porque se a luz ficar em contato com as peças, o que vai acontecer? Não vai oxidar, mas vai escurecer as peças e depois você tem que limpar para vender novamente. Senão o cliente não vai. A primeira objeção que a cliente tem quando ela vê, quando a gente fala em semijoia, vai ficar preto, vai escurecer. Então você não pode apresentar uma peça para cliente que esteja escurecida, mesmo que não seja oxidada, que seja só por causa da luz. A gente tem que limpar. Então, com fornecedores acontece isso. Alguns guardam as peças dentro de gavetas para não haver isso, né? Ou se tiver muita rotatividade, até fica nas paredes ali exposta, mas cada um com o seu critério. Então, quando a gente chega lá no fornecedor que você vai escolher, você tem que estar muito atento a isso. Aos pinos dos brincos, alguns são moles, né? Só da cliente tentar colocar a tarraxa, e se a tarraxa for muito justa, vai acabar amassando o brinco. Quando o brinco é de argola e ele não tem uma qualidade boa, o que acontece? Quando você vai, essa daqui, por exemplo, que é uma argolinha de clique, né? Quando você vai fechar o brinco lá na orelha, que você bota a mão assim, o que acontece? Ela é tão frágil que ela amassa. Então, isso tudo a gente tem que estar atento. Abre se você não conhece, se você não tem confiança, não tem um relacionamento de longo prazo com esse cliente, com esse fornecedor, vai lá, abre, manipula, olha o pino, olha se a cravação tá bem feita, se não fica faltando pedra demais, porque se tá faltando pedra demais, sinal de que aquela cravação ali não é bem feita. Então só de você manipular essas peças no teu mostruário vai acabar caindo pedra ali, tá? Antes mesmo de você vender. Então preste atenção nisso. Fornecedor que tem um monte de peça faltando pedra, porque a qualidade não é boa, tá? Preste atenção. Então vê se a cravação tá toda igualzinha, se não tem uma pedra mais alta, outra mais baixa, porque às vezes acontece, já cansei de ver isso. Toma cuidado, se as pedras estão do mesmo tamanho, cuida disso, porque faz uma baita diferença quando você coloca isso no teu mostruário, principalmente quando você encontra com uma cliente que é mais exigente, né? Que preza mais pela aparência das peças. O ideal é que todo mundo fosse assim, que a gente só tivesse peças assim, mas é claro que às vezes acontece de não ser nesse padrão. Mas quando a gente está fazendo as compras, a gente tem que estar ligado o máximo possível para trazer peças de qualidade para o nosso mostruário. Então, como eu falei, pino de brinco, tarraxa. Tarraxa é uma peça que pode parecer besteira, mas faz toda a diferença na hora da cliente sustentar o brinco na orelha, né? Então, se a cliente tem a orelha mais rasgadinha, ou se o brinco é muito pesado, se você não tiver uma tarraxa que sustente bem esse brinco, ele vai ficar caído. Então, o que vai acontecer? Vai ficar aparecendo o rasguinho da orelha da cliente, ou ela pode ter muita dificuldade para colocar aquela tarraxa, porque é muito pequenininha, e amassar o pino do brinco. Então, uma tarraxa que tenha uma boa sustentação, uma tarraxa que seja forte, é fundamental para você trazer esse item em benefício do seu mostruário, para a cliente olhar e se sentir cada vez mais segura, né? Em detalhes ela vai se sentindo segura em olhar para o teu mostruário. Eu tenho um fornecedor, por exemplo, que todas as tarraxas dele são aquelas como se fosse sutiã de orelha. Sabe qual é a sutiã de orelha? Aquela que é maiorzinha. De bijuteria ela tem um plástico em volta, né? E por dentro ela tem uma borrachinha. Só que esse fornecedor em específico, ele tem as tarraxas
de sutiã de orelha, só que elas são todas folheadas com aquela borrachinha. Então qualquer brinco que você coloque que seja mais pesado ou que a cliente tenha a orelha rasgada, ela consegue manter o brinco no lugar. E outra vantagem dessas tarraxas, elas seguram aqueles brincos que tem o pino na ponta. Brincos com pino na ponta, se a cliente tiver um mínimo de orelha rasgada, ele vai evidenciar esse rasgado. O pino do brinco ideal é quando ele é no meio do brinco. Então imagina um brinco, eu não tô com nenhum aqui para mostrar para vocês, não separei, mas imagina um brinco de modelo de pizza, que é redondinho, né? É redondinho assim. O pino tem que estar no meio, porque se o pino estiver na ponta, o brinco vai fazer peso para baixo e vai aparecer o rasgadinho da orelha da cliente, por menor que seja. E se a cliente não tem a orelhinha rasgada, o que vai acontecer? O brinco vai ficar na ponta, ele não vai ficar reto, chapado. Ele vai ficar sempre caindo da orelha. Se nesse momento você não tem uma tarraxa boa por trás, o brinco vai ficar feio e vai desvalorizar a tua peça. E é claro, a cliente não vai ficar encantada por aquele brinco que fica capenga na orelha. Então é importante procurar brincos que não tenham o pino muito em cima na pontinha, que tenha um pedacinho para esconder qualquer coisa na orelha, inclusive dar sustentação para o peso dele, tá? Associado a uma tarraxa melhor. Aquelas tarraxas pequenininhas, que chamam de borboleta, né? Aquela que tem as duas abinhas assim, aquela tarraxa, ela só serve para brinco de segundo furo. Não adianta se o fornecedor quer economizar, porque quanto menor a tarraxa, menos ele paga no banho. Não adianta isso, se ele passa esse problema para você e você depois repassa isso para sua cliente e o seu mostruário acaba ficando com uma percepção de peças baratas, de peça que não tem valor, tá? De peças que não têm valor. Então, tomem cuidado com os pinos e com as tarraxas dos brincos. Outra coisa que eu acho muito importante que tá aí também, né, nesse olhar atento para as peças, é o acabamento. Que tipo de acabamento? Tanto o polimento das peças, às vezes quando a peça tá no bruto e ela tá arranhada, ou ela não foi lixada adequadamente, isso passa para o banho sem esse controle, né? Chega no banho, mesmo as camadas de cobre que são para esconder esse tipo de coisa, que é para nivelar as peças, não consegue passar dali, tá? Esses arranhados acabam aparecendo mesmo depois do banho. Então é importante olhar se esse fornecedor é cuidadoso em relação a isso, se as peças são bem polidas, tá? É questão de acabamento mesmo, né? De você mostrar uma peça com nível muito mais alto de acabamento, de qualidade, de percepção de valor para a tua cliente. Então, além desse polimento, ver também se ela tem um verniz protetor. Olha esses detalhes, quando você chegar lá, vi um colar lindo, um colar de borboleta maravilhoso, aquilo ali já prende a tua atenção. Não, olha aquilo ali com mais carinho. Vê se os acabamentos estão bonitos. Primeiro olha como um todo, depois você vai vendo as peças em separado e começa a escolher. Mas vê primeiro se aquele fornecedor tem esses itens, né, esses pontos, se ele é cuidadoso com esses pontos. Se o fornecedor é cuidadoso com esses pontos, você vai trazer esse cuidado também para o teu mostruário. Mas ainda bem que a gente tem que consegue desenvolver esse olhar mais crítico, né, para pegar, né, escolher a dedo as peças que são melhores para a nossa marca, né, para que a nossa marca tenha uma percepção maior de valor. Tá? Outra coisa que é muito importante são os acabamentos que ficam perto da parte principal da semijoia. Por exemplo, um colar. É diferente um colar que tem uma argola enorme aqui para ser pendurado na corrente, do colar que tem o gancho por trás embutido da corrente. O que tem o gancho embutido por trás, ele tem um acabamento muito mais próximo à joia de ouro. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Tem alguns, muito comum em semijoia, eu vejo isso em muitos lugares, e eu brigo até com os fornecedores. Eu falo, dá para trocar esse acabamento? Tem como colocar uma argola lisa? Eles colocam aquele que, eu não sei o nome,
Ele é a peça que liga a medalha à corrente. Ele coloca um assim, não é oval, em forma de gota, só que é o contrário, né? E que você às vezes aperta assim e você consegue tirar o pingente do colar, da corrente. É um acabamento muito feio e às vezes até grosseiro, então a gente tem que prestar atenção nisso. Brincos, por exemplo, que tem uma gota aqui, que depois sai um furo e sai uma argola para depois vir o pingente do brinco. É um acabamento muito semelhante à bijuteria, então a gente tem que ter cuidado com isso. É semijoia, a cliente está pagando mais caro por ser semijoia, por ter banho de ouro, enfim. Então a gente tem que procurar peças que se assemelhem ao máximo às joias, né? Para terem o custo-benefício que é característico da semijoia, né? Uma peça bonita, uma peça de qualidade, mas que não é cara como o ouro, porque não é maciça. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Vai fazer pesquisa aí nas joalherias. Olha onde você estiver passando aí na tua cidade, fica de olho nisso. Olha, observa como é que é a joia na joalheria. Se for o caso, entra, pede para segurar, pede para ver como é que é, manipula, olha lá de perto como é que é o acabamento. Não tem que ter vergonha não, ninguém é obrigado a comprar. E se a loja está aberta, ela está lá para te mostrar. Então vai lá e olha na vitrine, olha na internet, pede para a vendedora para olhar, na joia de ouro mesmo, vai lá na joalheria e pede para ver. E aí, repara nesses detalhes, na riqueza dos detalhes e tenta ter esse olhar na hora de escolher a semijoia, tá? É muito importante isso para você. Você vai passar a trabalhar com o público, se você quiser, um público mais exigente para esses detalhes. E quanto mais você faz isso, embora te dê mais trabalho, você vai apurando cada vez mais as suas clientes e elas vão comprando cada vez mais de você, porque elas ficam tranquilas, porque você está atenta a esses detalhes por elas. Então, quando ela está lá olhando para o teu mostruário, é muito mais fácil ela se encantar por várias peças e ela não vai se preocupar com isso, porque você já se preocupou por ela. Então, essa é uma grande sacada e as minhas clientes sempre ficaram muito confiantes e à vontade com o meu mostruário, porque elas sempre entenderam que eu tomava conta disso para elas. Elas confiavam no meu olhar para escolher as peças que eu ia apresentar para elas. Então, para elas era mais fácil chegar ali, posso escolher à vontade, porque eu sei que não vai escurecer, eu sei que não vai quebrar o pino, eu sei que não vai cair pedra, porque as joias, as semijoias da Fernanda são boas, mas não são, minhas semijoias não eram boas, não são boas por acaso. São boas porque eu sempre soube escolher a dedo, tá? Então esse é o trabalho da revendedora de semijoias, é fazer essa curadoria, procurar garimpar aqui nesse fornecedor, garimpar aqui no outro, o que de melhor eu posso trazer para minha marca. Tudo bem, Mônica? Boa noite. Então esse é um ponto que é chave. Vamos lá passar para outro ponto que eu acho muito importante. As pedras das semijoias. Pedras feias, pedras desalinhadas, pedras rachadas. Isso tudo faz com que a tua semijoia fique horrorosa. É a mesma coisa que você tá lá toda arrumada, vai colocar uma camisa que tá cheia de pelo de gato, tá cheia de bolinha, ou tá com 2 furinhos. Não adianta. Pode ser da melhor marca que for, se ela não tiver um acabamento, vai comprometer o teu visual. As pedras fazem esse mesmo papel. A semijoia pode estar linda, pode estar com uma cor bonita, pode ter uma boa qualidade no banho de ouro, mas se as pedras estiverem feias ou de qualidade duvidosa, elas vão estragar o conjunto, né? A joia como um todo, a semijoia como um todo. Então, evita pedra sintética. A pedra sintética arranha, inclusive, né? Se você quer trabalhar com peças mais baratas, né? Teu público só funciona, só compra se forem peças mais baratas. Trabalha com bijuteria fina, então, que você não fica comprometida. Ai, coçou aqui. Desculpa, com esse tipo de coisa. Agora, se você quer trabalhar com semijoias, teu público é mais exigente, você preza pela qualidade, semijoia com pedra natural. Tá? Semijoia com pedra de qualidade. Se for cristal de qualidade, não o cristal que está quebrado, quebrou a ponta,
tá sem brilho. Não aceita esse tipo de coisa para as suas peças, para o seu mostruário, nem para as suas clientes. Seja exigente quanto a isso. A semijoia tá com a zircônia esquisita, tá uma mais alta, outra mais baixa, desalinhada, meio torta. Não aceita isso. Zircônia que fica caindo. A zircônia, gente, ela é cravejada, ela é colocada na peça antes mesmo da peça ser fundida, antes de ir para o forno com altíssimas temperaturas. Então, é um processo que não é para ficar caindo à toa, né? Foi cravejada, a peça foi fundida ali com a zircônia, dá uma batidinha, a zircônia cai, tem alguma coisa errada aí. Então, fica de olho nisso. Se toda hora, até mesmo no saquinho, né, que a gente olha lá, tem uma ou duas zircônias caídas dentro do saquinho, não é normal. Acontece? Acontece, às vezes acontece de cair a zircônia, mas não é normal, não é o padrão. Então presta atenção se esse fornecedor tá tendo problema aí com zircônia. Que ele tenha o problema dele para lá. Agora não vai trazer esse problema para dentro da sua marca e passar isso para os seus clientes, não. É muito ruim, te dá trabalho e a cliente fica com essa percepção de que as suas peças não têm qualidade. Então, isso cabe a gente na hora de fazer as escolhas. Não esquece isso. O que está do seu mostruário, do fornecedor para cá, entre você e a cliente, é responsabilidade sua, tá? Então, não joga isso para ninguém. Ah, mas aquele fornecedor é ruim. Ah, porque caiu aqui, não sei o quê. Não, a responsabilidade é sua. Tem que ter um mostruário impecável para mostrar para as clientes e elas têm que entender que podem confiar da sua marca na hora de comprar, certo? Então, bora lá agora pro quinto item. Toma cuidado com os acabamentos feios que vêm dos clientes. Acontece dos clientes, dos fornecedores. O que acontece? Os fornecedores, às vezes, eles montam peças. Eles não compram peças brutas, montadas, né? Eles fazem essa montagem na oficina deles. Então, eles pegam tudo do bruto, fazem umas montagens e depois mandam para dar banho. Então, toma cuidado com isso. Já comprei coisas sem ter experiência, né? Que o fornecedor ficava, compra que tá com preço bom, não sei o quê. Que depois de um tempo, quando eu passei a entender melhor como é que as coisas funcionavam, na verdade, ele queria acabar com o estoque encalhado dele. Por exemplo, tá com um monte de pulseira encalhada. Ele desfazia aquelas pulseiras, tirava os pinos, né, os fechos, né, e os elos principais para colocar no fecho, e fazia outras montagens com aquelas pulseiras. Emendavam coisas, faziam tornozeleira, emendava outra parte, fazia colar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, não parecer que a gente está comprando refúgio dos outros, né? E às vezes é mesmo, então toma cuidado com certos acabamentos, vê se está com fecho bonito, um fecho boy, às vezes um colar mais grosso que valorize, né? Esse colar aqui que eu estou usando, por exemplo, se vocês forem prestar atenção, e hoje eu estava vendo isso, ele tem aqui uns elos diferenciados aqui na frente, mas ele está usando aqui para pendurar a medalha e deu um design bonito. Mas agora imagina, e essa outra parte que tem aqui poderiam ser duas pulseiras, uma para cada lado aqui. Então a gente tem que ter cuidado. Será que ele foi feito com essa concepção para ser bonito assim? Ou eles fizeram para acabar com um monte de resto de material que tinha lá? Né? Um pedaço disso, um pedaço daquilo, sobrou um pingente aqui, vamos botar ali. Então vamos prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso pode comprometer muito a estética do nosso mostruário e a qualidade também dessas peças que a gente vai apresentar para os clientes, tá? E uma última coisa, um último ponto que eu trouxe aqui para vocês, que é o sexto ponto, que é muito importante também. Como que você vai fazer para reunir todas essas informações que eu trouxe aqui e traduzir isso para a sua garantia? Então isso é muito importante. Como é que você vai levar essa qualidade para a sua garantia? Como é que você vai, deixa eu ver qual foi a palavra que eu usei aqui, como é que você vai reunir, né, todos esses pontos traduzindo para a sua garantia? Então como é que você vai colocar lá na sua garantia? Que o teu banho tem quantos, qual o tempo de garantia que tem o teu banho? 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses? Como é que é isso? Você vai dar essa garantia em função da qualidade das peças que você tem no seu mostruário. Então, como é que vai ser a sua garantia? Como é que vai ser a garantia das zircônias? Como é que vai ser a garantia das pedras naturais?
Como é que vai ser a garantia da quebra de correntes, né? Então, se o cordão partiu aqui no meio, como é que vai ser a sua garantia nesses termos? A minha, por exemplo, tem lá que eu não aceito peças partidas. Por quê, gente? É diferente de uma peça de ouro que partiu e você dá um pingo de solda aqui. Na semijoia não é assim que acontece. Se partir, vai dar o pingo de solda e vai ter que fazer o quê? Levar para o banho novamente. E pode ser que tenha problema na hora de pegar o banho ali, exatamente naquele pingo de solda. Então a gente tem que ter atenção para essas coisas. Ouro parte, né? Se você está usando um colar de ouro, tomou banho e a tua toalha de banho agarrou e você puxou e não percebeu, vai partir o seu colar de ouro. Por que o da semijoia não vai partir? Vai partir também. Então, a gente não tem que dar garantia para essas coisas. A gente dá garantia, por exemplo, se arrebenta o colar lá no pino da solda, onde vai soldar o ponto da solda, onde vai colocar o fio e o fecho. Problema de solda é problema de fabricação. Então, deu problema ali, a gente troca. Quebrou fora do lugar, o ouro também quebra. Então, não é problema da semijoia, né? Escureceu, aí a gente vê, analisa por que escureceu. Tá manchado? Será que colocaram perfume? Será que a pessoa tem ácido úrico alto? Escureceu em 2 dias? Aí a gente tem que avaliar e ver como é que a gente vai passar isso para cliente. Então, não é só ter esse acabamento bonito quando a cliente olha. É ver como é que a gente vai traduzir isso na garantia para a cliente se sentir segura, tá? Eu já vi muitas marcas de semijoia, eu já vi fornecedores, já falaram para mim, isso há, sei lá, 15 anos atrás, que semijoia estragou, joga fora, compra de novo. Porque, é claro, eles querem vender o tempo inteiro. Mas não é isso que a gente passa para nossa cliente. Quando a gente chega nesse ponto de ter essa relação com a cliente, ela está comprando da gente, relacionamento. Quando a gente ela compra da gente, porque ela confia no que a gente tem para vender. Então, a gente não pode marginalizar a semijoia, né? Deixar que isso aconteça como se ela não fosse uma peça de qualidade. Se a gente souber escolher, quando a gente está lá no fornecedor, conversar com o fornecedor, lembra que eu falo sempre, o fornecedor tem que ser nosso parceiro. Então, ele precisa falar pra gente como é que a semijoia dele. Por que ele está vendendo a semijoia assim? Olha, essa daqui é mais barata porque o banho também é menor. Essa daqui é mais cara porque o banho é melhor, né? Então conversa com ele para entender o que é que ele está vendendo, para você posteriormente poder passar isso para sua cliente e traduzir tudo isso numa garantia que seja boa para você enquanto empreendedora de semijoia, para o seu negócio, né? E também para a cliente, para que ela possa confiar em você. Bom, tá aqui o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aplicar já no seu negócio de semijoias, que vocês possam apurar esse olhar na hora de escolher suas peças, né, para colocar no seu mostruário, para que esse mostruário seja bem valorizado, para que os clientes consigam encontrar valor no que vocês estão trazendo para elas e deixem de se preocupar cada vez mais com o preço, que a sua marca seja muito mais fortificada com esses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Não esquece, a gente está fazendo lives de aquecimento até sexta-feira para deixar você muito melhor preparada para a Semana da Semijoia Lucrativa, que vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de agosto. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, com 3 aulas, onde eu vou trazer para vocês pontos que provavelmente você está errando se não está faturando alto com as semijoias. Revendedora de semijoia tem que faturar alto, porque semijoia dá retorno. Se você não está faturando, tem algum problema e eu quero te ajudar com isso. Então, a partir do dia 22, a gente vai fazer a Semana da Semijoia Lucrativa. Eu quero ver você lá comigo, tá? Na terceira aula da Semana da Semijoia Lucrativa vai ter uma surpresa para você. Defini hoje o que vai ser, mas eu não vou contar agora. Então, acabou aqui a live, corre na bio do Instagram, faz a sua inscrição, o link tá lá. Se você tá vendo o vídeo pelo YouTube, o link da jornada tá na descrição desse vídeo, tá bom? Um super beijo pra você. Amanhã a gente se vê de novo às 20 horas. Tchau, tchau!